Ok, demos diagnóstico, imunofluorescência direta positiva, Tudo histopatológico compatível, e como é que a gente vai tratar? O paciente está todo cheio de bolha. Como é que a gente vai conduzir esse paciente, Virgínia? Então, aí realmente eu digo que não é uma patologia tão fácil, né? Além dos cuidados locais que a gente precisa ter com as bolhas, né? Prevenção, né, de infecção secundária e tudo, a gente vai precisar fazer imunossupressor, né? Medicações que são imunossupressoras justamente por quê? Porque a fisiopatologia é a produção de autoanticorpos. Então, a gente precisa diminuir aí esse sistema imunológico do paciente, tá? Isso. Então, o que os pênfigos normalmente respondem bem e rápido é o corticoide oral, né? Então, assim, claro que se o paciente ele tem poucas lesões, mas isso não é tão frequente em pênfigo, né? Assim, tem muito localizado. Às vezes a gente vê, né? Quadro Isso, mais localizado. Pênfigo costuma ser geralmente mais disseminado, mas se acontecer de você pegar um paciente que tem poucas lesões, você pode sim lançar mão de um tópico na hora, né? Para tentar ali melhorar, frear. Mas, geralmente, é necessário o corticoide oral. Então, primeiro, né, fazendo parasitário do paciente, que a gente vai precisar fazer um corticoide aí já em dose imunossupressora, né? Então, geralmente, a gente faz aí prednisona, 1 mg quilo dia, né? Às vezes até aumenta um pouquinho, né? E vai manter esse corticoide até o paciente melhorar. Entendeu? Muita gente fica, né? Ansioso, querendo tirar o corticoide, mas o pênfigo é uma patologia que tem uma recidiva muito alta. Extremamente Demora, alta. Às vezes, para entrar em remissão, e se a gente retira muito rápido o corticoide, recidiva. Eu digo, fazendo analogia à reumatologia, igual a dermatomiosite. Dermatomiosite é aquela que demora com corticoide dose alta, vai tirando bem devagar para você conseguir um resultado tranquilo na remoção da droga. Então, tenham paciência, principalmente o vulgar, aí é que demora mesmo. Exatamente. Né? Então, tenham paciência, não adianta porque melhorou um pouquinho já querer reduzir dose de corticoide, entrar em remissão real, reduzir a dose devagar, muitas vezes associar outro imunossupressor para não ter um escape, né, nessa redução de dose. E aí a gente vai pensar em que outras drogas a gente pode associar. Digamos, ele precisa de dose alta, Virginia. Começamos em 60, passou 1 mês e meio com 60, baixou para 50, foi para 40 e já está parecendo que ele vai abrir novas lesões. Ele precisa de outro imunossupressor. Exato. E quais seriam esses que a gente costuma eleger para esse tipo de paciente? Para os pênfigos, os que a gente mais utiliza, né, é a azatioprina e o micofenolato. Né? Assim, a gente pode usar os outros imunossupressores, mas eu acho que normalmente tem uma melhor resposta e até na prática clínica é mais fácil. Na prática e na literatura, né? Isso. É o que tem mais, realmente são esses dois. A azatioprina, sem dúvida, a gente usa muito, né? E o micofenolato. E o micofenolato. Às vezes, na prática, a gente não usa logo esses dois, né? A gente sabe, na rotina de acesso, principalmente em serviço público, às vezes não tem condição de ter a liberação da azatioprina, ou tem toda a burocracia. Às vezes a gente tenta outras coisas, né? Tenta o metrexate, paciente mais light de penfofoliação, hidroxicloroquina, tenta outra coisa, mas de literatura, e quando a gente realmente inicia a percepção de uma resolução melhor é com azatioprina e micofenolato. Exatamente. Sem dúvida. Mas a gente caminha pelas outras condições, se não tiver dependendo acesso. Da necessidade. Isso. E falando nisso, né, apesar da dificuldade de acesso que a gente tem, hoje em dia a gente tem uma outra medicação, né, que é o rituximab, né, que a literatura tem mostrado realmente boas respostas para o pênfigo, né, a gente inclusive tem paciente, né, que usa o rituximab e tem boa resposta, mas assim, é uma dificuldade de você conseguir, principalmente no SUS, né, a liberação, né, para a medicação, mas vale a pena, principalmente para esses pacientes, mais graves, muito recidivantes, entendeu? Então, vale a pena aí entrar em todo esse processo de solicitação do rituximab, né? E, além disso, né, ficar sempre de olho em infecção, né, Claudinha? Isso, são as complicações, né? Então, só para a gente fechar aqui, quais seriam as complicações que a gente deveria ficar atento, né, para que não haja um desfecho não favorável para esses pacientes. Vamos lá ver. A principal, na verdade, é a infecção secundária. Exatamente, infecção secundária, porque às vezes você vê só uma bolinha ali, aí você deixa, né, uma pústula, uma secreção purulenta, vai deixando e como pode virar uma sepse. Exatamente, porque o paciente, gente, quando é disseminado, ele tá praticamente sem pele, então ele tá ali... Estrutura de grande queimado, é o que a gente diz, né, se a pele não tá íntegra, ele tem perda, né, de água, de eletrólito. Isso, tem que ter cuidado com as questões hidroeletrolíticas também. Hidratação, dependendo da extensão, claro. Isso. Vigiar a infecção, não também economizar muito em antibiótico,
antibiótico. Se você vê que está infectado, o paciente já está imunossuprimido, comece logo. Não vai esperar virar uma grande celulite e o paciente evoluir para sepse, que não é a ideia. Então, a gente tem que sempre ter o cuidado de evitar os efeitos colaterais de longo prazo do corticóide, que é um paciente que tem uma doença crônica, mas vigiar a infecção nos quadros agudos e exacerbados, que podem piorar e gerar sepse e até óbito, e acompanhar esses pacientes com relação a distúrbio eletrolítico, barreira cutânea, todo esse contexto que também pode ser uma forma de complicação. Você pode evoluir para uma insuficiência renal, né, por questão de desidratação e de perda proteica, enfim. A gente precisa de um suporte, eu acho que multiprofissional, né, de uma boa assistência clínica, para a gente conseguir tirar esse paciente dessa fase mais aguda. Isso, mas assim, os pacientes quando são assim bem manejados e você consegue realmente, né, ver a medicação que fica melhor, né, associar os imunossupressores, vai tentando tirar o corticóide direitinho, né, aquela questão de doença crônica, você pegar na mão do paciente e vamos. E seguir. Né, e seguir, vamos. Então, tenta aqui, diminui ali, associa outra aqui, né, e assim, geralmente a gente consegue aí controlar bem o pênfigo do paciente. E fica todo mundo feliz depois. Com certeza. Né? Nossa Senhora, eu acho que é uma das patologias, assim, que traz mais gratidão. Apesar de ser difícil, né? Geralmente a gente fica grato pelas coisas mais difíceis, né? Sim, normalmente. Sem nem tudo, né? Nessa vida, eu diria. Exatamente. Mas outra coisa que só para chamar atenção para nós e colegas que estão nos escutando acompanharem, quando a gente entrar com corticóide e outro imunossupressor, parece óbvio o que eu vou dizer, mas a gente às vezes vê condução inadequada. Tirar primeiro o corticóide, que é um imunossupressor que mais traz efeito colateral. Exato. Quando você tirar o corticóide e continuar em remissão prolongada, aí você pode pensar em reduzir outros imunossupressores. Eu digo isso que eu já vi em outras circunstâncias, tipo, comecei com 60 de PRED e 150 de azatioprina. Aí vai baixando os dois. Vai exacerbar, você tem que tirar um e manter o outro. Ele é um poupador de corticóide, ele é um imunossupressor para efeito sustentado. Então, não tem sentido você sair desmamando dose dos dois. Tem em mente uma coisa que a gente não pode esquecer. Pênfigo recidiva muito. Tirar primeiro o corticóide quando puder e sem pressa. Quando puder. Exatamente. Então, realmente é uma patologia que aí você vai ter que saber isso. Lidar aí com os efeitos colaterais do corticóide, né? Tentando, mas a gente precisa muito do corticóide oral nesses pacientes. Né? Salva vidas. Com certeza. Né? Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.